Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, logo depois da transmissão do terço, a partir de Fátima, e depois ao longo da semana com várias retransmissões. Este é o seu programa sobre as questões fundamentais da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Comigo, via Skype, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos que nos seguem em casa. Com quem iremos falar na segunda parte do nosso programa, porque agora vamos ver um documentário sobre a Síria, sobre a vida na Síria nos últimos anos, que tem sido tempos muito complicados, porque o país tem estado em guerra. Há 10 anos que a Síria está em guerra. Vamos fazer uma viagem até algumas cidades onde vamos encontrar cristãos, pessoas da comunidade cristã que conheceram na pele, têm conhecido, aliás, na pele, diretamente o que é que significa viver num país em guerra e o que é que significa a perseguição aos cristãos. Vamos até Malula, vamos até à capital Damasco, vamos até à cidade de Homs, vamos, por exemplo, também até à cidade de Alepo, considerada a cidade mártir nesta guerra na Síria. Vamos conhecer as necessidades, as memórias, as dificuldades e os anseios da comunidade cristã na Síria. A sua atenção para este documentário. This village is situated 57 kilometers north of Damascus. It is a village where people speak Aramaic, Christ's language. It is only a spoken language. I was born in Malula, and I currently live in Malula. Yes, I speak Aramaic. We have been exposed to danger on many occasions. First, when they kidnapped my husband. Then, we were thrown out of our homes and driven into exile. And thirdly, when our next of kin and other relatives died as martyrs, like my maternal uncle. I was born in Malula, and I have always lived in Malula. I carry out household chores, sweeping, cleaning, cooking. We are 4 girls and a boy who died a martyr. We were sleeping when they came upon us, at 5:45. They started to shout, Allah Akbar, God is great. They attacked the border guards, and then they entered the heart of Malula. I was very scared because I was expecting my first child. I was more afraid for him than for myself. My husband was on his way to the farm when an armed band assaulted him and kidnapped him. They called me on my cell phone and told me that my husband was with them, with the Free Syrian Army. I asked to speak with him, but they didn't let me. They hung him from the ceiling by his hands. Once suspended in midair, they started to hit him. They beat him. First, for being a Christian, and secondly, for supporting the Syrian government. We heard them as they approached our neighborhood early in the morning at 6. Before they came, we didn't think that they would come to our houses to kill us. So we didn't flee. Also because my father is an old man, and he didn't want to leave his home, and we didn't want to abandon him. We were a little bit afraid, but we prayed the Our Father before they came. We read the Psalms hoping they wouldn't enter our home. We were in our room when they entered and asked us to leave.
They told us that they weren't going to do anything, but before they had left the room, they started shooting. A bullet caught me here. It went through my hand. I had dedicated myself to the Virgin, asking her not to abandon me. I pressed on the wound and I hid myself under a box. I felt the sunbeams and light around me, but I was safe despite their presence. I prayed so that God would protect me. He was the one who saved me, because there were 10 people in the room. I had heard that they hurt girls when they came. If they had seen me, they would have kidnapped me. But I said nothing, and so they didn't see me. I've wanted to come back to Malula, first for my Christian faith, and secondly, to tell everybody the truth about what happened to us. I'm a Christian because I was born a Christian. My first faith is in God, and I will keep on being a Christian. As the saints suffered a martyr's death, so I am also willing to die for my faith. Jesus is everything, because my faith is my life. Everything is linked to Jesus. Why is my faith strong? First, because when I pray and ask something to God, it happens. My husband is well, as is my son, and I have come back home after the diaspora. That's why I feel that God blesses me and wants me to remain here, in my land. Damascus is the oldest capital in the world that has been continuously inhabited. We are here in Damascus's Old Town, where there are historical monuments which hark back to the first church. We are near Bab Tuma, St. Thomas's Gate. This quarter has traditionally been Christian, but there is also a Muslim presence. Christianity started here. It is true that the incarnation happened in Palestine, but Christianity, with St. Paul, has taken on universal proportions here. We live in Damascus, in Bab Tuma Square. I can't forget it. I heard the sound of bomb. I ran to the school. I found my son in the ground, the blood full of her face and body. I took them to the hospital, but he died before we get to the hospital. But now I think that he is in a place more secure than the one where I live with my husband and my other son. I need faith to endure. I pray so that God protects my other son. The most difficult part in the war is our fear on our children. Every time when the bus of the school arrives to pick them up and take them to school, I start praying and praying, God, please protect them. The Christians in this country has done a lot in the development of this country, in the good things. We have many scientists, poets. They are all Christian and they've done a lot during thousands of years to Syria.
I live my Christianity every day with my children, in dealing with the needy people around us, in helping the others. I always feel that God is not someone watching us from the sky. Bye. God is living with us every day. He's suffering with us. I see his face in all the faces of needy people that we help. I see his face in my children's face. I see his face in my husband's face. He's all around. Bye, Maurice. The war in Syria is not between Christian and Muslims. The war in Syria, I feel it is between nations, and they are using Syrian people. Homs, which is Syria's biggest province, had at least 500,000 Christians. When war started in March 2011, many Christians fled. Now we are approximately 100 to 150,000 Christians in the city of Homs. The rebels went into the old parts of Homs, the Christian parts of Homs, and they kicked out the Christians, and they occupied the churches and the homes there. What happened during the last 6 years has been a total destruction of the way we used to live. I now live in Feroz near Homs. I used to live in Al-Karatain, and my home is in Al-Karatain. First they kidnapped us, and then they threw us out, and we had to go into exile. And so later we came here. We used to have a normal life, a good life. It is true that it was mixed, but it was a normal life. There weren't any problems. I don't know the exact number, but the city was big. Around 17,000 people lived there. Al-Qaryatain was occupied by Daesh for months and months. Most of the people left. Only 250 stayed in Al-Qaryatain. They could not run in time. So Daesh comes in. They lead all Christians to a place, one place, a hall, big hall. They gathered all the Christians in a house. We were 271 Christians. We slept one night, and early the following morning, they picked the men and the young and brought them to the mountain, to the phosphate deposits. First, they humiliated us because we were Christians. They told us that we were non-believers, that we didn't have a faith, that we had to convert to Islam. From time to time, one of them would come and preach to us about the Muslim religion. I don't change. I'm a Christian. We prayed and prayed. We prayed in our hearts. When 3 or 4 of us gathered, we prayed quietly to avoid being heard. That we had spent about a month in the mountains, after which we were returned to our homes. But when we were brought back to Al-Karatain, it turned out that I was one of the girls claimed for Daesh. My family was settled in various houses, whilst I was locked up in a prison. God was near us, and we felt Him every step of the way. Marlene, our patron saint, the one I told you about, didn't abandon us. They took us outside and brought us to Metla a week later. We had to negotiate the release of the 5 ladies because we were told they were going to sell them to Qatar and to other Gulf countries.
Wadi al-Nasara, the Christian valley, is mostly inhabited by Christians. Its many villages are very beautiful, full of nature, water, and simplicity. There are a lot of people. I don't know exactly how many. We were at home, in the village beneath the castle walls. Suddenly, armed men came and laid siege to the church. Father George was kidnapped, and after a while, also Father Bassam. We were very afraid, especially for our daughters. We spent 3 years in fear. I was really scared of someone coming in for our 3 girls and me. There was fear that something might happen to the priests. Many things were destroyed. Armed men brandishing weapons above their heads surrounded the church. They threatened them with everything. We looked for intermediaries to liberate them. I wasn't angry with God. I felt that God wanted to liberate us. I married an Orthodox priest because I wanted to live a good life with him. My faith, after what has happened, remains unchanged. Now we pray. We have more faith than ever before. We pray every day and put our faith in God. War is a difficult test. As the Gospel says, it is fire that tests our faith. It reveals the heart. Il cuore. We used to go to Wadi al-Nasara on feast days, on the feast of Our Lady, baptisms and weddings. That day, we were celebrating the Feast of Our Lady. On our way back, we passed a danger zone. There were some shootings there. Our bus drove into the Harasta zone. The driver told us to be careful. I was with my daughters. Both are small children. One is 3 and the other 6. I hid them under the seat. I was afraid for them, and so I stood up to protect them. I wanted to throw myself on top of them. A bullet caught me here. It went through my arm, my breast, and exploded inside my body, breaking my collarbone. The bullet finally got stuck in my back. It was a well-known fact that the bus came from Wadi al-Nasara, and that most of the passengers from the valley were Christian. Am I angry with God? No. God doesn't have anything to do with it. If God hadn't loved me, I would be dead. If God hadn't loved me, He wouldn't have wanted my daughters to remain with me. Half of Aleppo has been occupied by rebel groups. Part where the Christians lived has suffered a lot. We had some missiles that took out one of the cathedral walls and wrecked the stained glass windows. On the floor above us, a missile hit the refectory and the kitchen.
It destroyed everything. Before the war, there were 180,000 Christians of every denomination. We don't have accurate statistical data because a family leaves almost every day. But more or less, 40,000 Christians remain. We can't imagine this war. We can't know this bad situation. We can't bring anything. We keep everything in home and live. Rent this house. And my husband in 2015 decided to go in Italy. They don't like us. They don't like the different. And we are different. We have a peace. We have a love. We have a hope. But maybe in different people don't like these good things. The God is the boss here. Nobody still here in Aleppo. Nobody without help from God. I work, but it's not enough. The bad guys cut every way to bring the water. The Latin Church help us to many things. I think the God is the boss here. Yes. I'm so sad for all Aleppo because it was one of the most beautiful cities ever. If you come like before the war, it was very, very, very beautiful. The terrorists threw rockets and bombs all the time, even to our homes. Like any religion, there are people that are extremists and there are people who are not like this. They say some words like when they are feasting, we can't drink water. They are very upset if we drink water, even that we are not feasting. I am sure that our faith is what helped us during those moments. The belief that there is someone who protects our lives, that there is someone who takes us beyond what our brain can imagine. There is something protecting this world for sure, protecting us. Faith is essential for us to know that we are here because God is protecting us. Yeah, sometimes I say why God is not helping us, why is He letting all these things happen? But then I'll say it's not like we can't blame God for everything bad happens in this world. No, we are religion people. We think that God is always watching for us. Like all the things that happened here, all the bombs, like every day when I go from my house, there is bombs. Sometimes they come next to me, like in the same street. I believe that God is protecting us all the time. I feel like God is like I'm the daughter of God, so He's always looking after me. He's always taking care of me. Maybe sometimes I say, why this thing happened? It's very bad. I don't think that God is... No, but then after a while, I think that, no, it's better for me that this happened. E com este documentário sobre a vida na Síria nos últimos anos, num país em guerra e as necessidades
que a comunidade cristã enfrenta e a necessidade de ajudarmos também esta comunidade cristã. Com esta mensagem chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, eu volto já depois de um breve intervalo. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, ajuda à Igreja, que sofre aqui na sua televisão. Comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AES em Portugal, que vai comentar connosco alguns dos temas principais da atualidade ao longo desta semana. E a primeira notícia, e é muito relevante, digamos, do que diz respeito à questão da perseguição aos cristãos, leva-nos até Moçambique, até ao norte de Moçambique, onde aconteceu mais um ataque por grupos terroristas, por grupos jihadistas. E desta vez o ataque foi, Catarina, à comunidade dos monges beneditinos, em Cabo Delgado, que levou à própria fuga dos monges. É verdade, Paulo. Portanto, o ataque à missão dos monges beneditinos na aldeia da Uaça, em Cabo Delgado, ocorreu então na terça-feira da semana passada, mas só agora é que foi noticiado. Portanto, um grupo de homens fortemente armados assaltou e destruiu a missão destes monges, levando à fuga destes religiosos para o mato, onde ficaram até conseguirem abandonar a região para a Tanzânia, onde há um outro convento desta congregação. O bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa, horas depois de ser conhecido em Portugal este ataque, falou connosco e ele reconhece que, de facto, os 4 monges beneditinos foram forçados a fugir da zona, estiveram escondidos na selva e, entretanto, já regressaram à Tanzânia. São os 4 tanzanianos. O bispo reconhece que espera que eles possam regressar a Moçambique o mais rapidamente possível. Sim, perante o agravamento da situação e desta situação de segurança ou da falta de segurança, de facto, podemos dizer ou podemos esperar que, de facto, o regresso destes monges só aconteça quando a situação estiver mais calma. Dom Luís Fernando de Lisboa, nesta conversa que teve connosco ao telefone, ele reconhece que, de facto, a situação se tem vindo a agravar de dia para dia. Cada vez há mais ataques e, por exemplo, ele reconheceu que no dia em que houve o ataque à comunidade dos monges beneditinos, ocorreram em simultâneo outros 3 ataques em 3 distritos diferentes. Sim, e isso revela, e disse o prelado, a possibilidade de estarmos de facto perante uma nova estratégia dos terroristas. Bom, regressemos então à questão principal, o ataque aos monges beneditinos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Além do ataque à comunidade em si, houve também, digamos, a destruição de outras infraestruturas que haviam na região, nomeadamente, Catarina, um hospital. Sim, Paulo, de facto estava um hospital que, como nos contou Dom Luís Fernando de Lisboa, portanto os monges estavam a construir nesta região do norte de Moçambique. Portanto, além disso, deixaram ainda marcas de destruição em várias habitações da aldeia. Bom, a situação no norte de Moçambique parece estar mesmo, de facto, fora de controle. Dom Luís Fernando de Lisboa reconhece que, por causa dos ataques, está a ocorrer, obviamente, a fuga maciça da população. Ele calcula mais de 200 mil pessoas. E depois também nos diz, e vamos já escutar as suas próprias palavras, já nos diz que, por causa desta fuga das populações, e obviamente também porque as pessoas já não trabalham nos campos, porque têm medo por causa dos ataques, já há casos de fome em Moçambique. Sim, foi na aldeia de Awassi, onde eles têm a casa deles. Entraram na casa, levaram muitas coisas, o que eles tinham de valor, levaram inclusive o automóvel. E destruíram um pequeno prédio de um novo hospital que eles estão construindo. Então, infelizmente, isso aconteceu. Eles ficaram 2 dias escondidos no mato. Felizmente não aconteceu nada a eles, mas as perdas materiais foram bastante grandes. Quantos monges viviam nesta comunidade? Como é, Paulo? Quantos irmãos, quantos monges viviam nesta comunidade? 4 monges. E eles agora... Na verdade, 4 monges. A informação que nós temos é que eles terão partido para a Tanzânia, é isso? Eles são todos tanzanianos. Tem
inteiro de onde eles saíram, que é lá de Indanda. Então foram por alguns dias para lá, mas se Deus quiser, hão de retornar. Uhum. Este ataque, aliás, se nós somarmos este ataque, o outro que aconteceu na igreja, que nos fez a referência da outra vez, mais 3 ou 4 ou 5 ou 6, enfim, o número já é difícil de apurar, de incidentes que também ocorreram em capelas e em pequenas igrejas, começa digamos, a traçar aqui um cenário muito preocupante, muito grave, não é? Olha, na verdade não tem sido só igrejas. É verdade que ultimamente sim foram atacadas alguma igreja e agora a casa dos monges, mas foram atacadas também as aldeias, a população, morreu gente da população, atacaram o comércio. Então, nessa semana eles fizeram ataques em simultâneo em 3 distritos diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Então isso aprofunda a nossa crise, porque antes atacavam um lugar só e agora estão atacando em simultâneo. Foi Dom Luís Fernando Lisboa ao telefone com a Fundação AIS para o nosso programa. Fica aqui a promessa de que na próxima semana vamos tentar voltar ao contacto com o Bispo de Pemba para ficarmos a conhecer mais alguns pormenores sobre esta situação que se está a revelar tão dramática no norte de Moçambique. Bom, de Moçambique e continuando ainda pelo continente africano, vamos agora até ao Burkina Faso. E há aqui um paralelismo. Tal como em Moçambique, também no Burkina Faso, grupos terroristas têm vindo a atacar as aldeias, as populações civis e, nomeadamente, Catarina, também as comunidades cristãs. Sim, podemos dizer isso, Paulo. De facto, há um paralelismo entre estes dois casos, portanto, entre o que se passa no norte de Moçambique e o que se passa em certas regiões do Burkina Faso. Em ambos os países, neste momento, estamos a assistir à fuga de centenas de milhares de pessoas. Bom, milhares de pessoas em fuga que nos pedem ajuda. Sim, portanto, perante o agravamento da violência contra as comunidades cristãs no Burkina Faso, têm chegado, de facto, à Fundação AIS pedidos de ajuda que, em alguns casos, Paulo, revelam, de facto, uma situação extremamente dramática que se passa aqui. Bom, face a todos esses pedidos de ajuda que têm chegado do Burkina Faso à Fundação AIS, a Fundação decidiu, a nível internacional, promover, digamos que, uma ajuda de emergência para estas populações. Quais são, Catarina, os principais, digamos, objetivos desta campanha de emergência? Sim, a primeira medida visa a reintegração das comunidades cristãs deslocadas dentro do próprio país. Portanto, são pessoas que perderam tudo o que tinham e que precisam agora de se reencontrar, de se reagrupar. E a Igreja tem procurado, de facto, dar respostas de emergência a situações que são também de emergência. Bom, entre os muitos pedidos de ajuda que chegaram, portanto, à Fundação AIS, há algum que queira agora partilhar com os nossos telespectadores? Claro, Paulo. Portanto, uma das situações consideradas mais urgentes prende-se com 18 famílias de catequistas provenientes da paróquia de Seba e que foram forçadas a deixar as suas casas, praticamente de mãos vazias, rumo à cidade de Ori. O facto de serem catequistas fez então ainda aumentar ainda mais esta ameaça sobre eles dos grupos jihadistas. Portanto, e a Fundação AIS está de facto a ajudá-los, pois eles, os catequistas e as famílias, passaram a ser um alvo concreto dos terroristas. Recentemente, uma equipa da Fundação AIS esteve precisamente no Burkina Faso. Esteve no Burkina Faso para contactar com a igreja local, com as comunidades cristãs, com as populações que têm sido vítimas de todos estes ataques, para conhecer melhor as suas dificuldades, os seus problemas e as suas necessidades. Alessandro Monteduro, o nosso colega do secretariado italiano da Fundação AIS, integrou esta equipa da AIS. Ele agora vai nos explicar, em pouco mais ou menos meio minuto, as principais implicações do que está a acontecer no Burkina Faso e porque é que é tão importante ajudar também este país. In each country, obviously now we are focusing our operations, our projects, also and above all in Burkina Faso. Humanitarian aid, for instance. Humanitarian aid, I mean that we have to help them trying to create sufficient condition to live in other villages, creating camps
for internally displaced, basket food, for example. And at the same time, we always, as Aid with the Church in Need, we combine the humanitarian aid with the pastoral needs. And so also in Burkina Faso, helping the local church, we want to create this synergy. Do Burkina Faso vamos agora para o Paquistão. E vamos para o Paquistão porque recebemos mais uma denúncia de discriminação da comunidade cristã, agora por causa da distribuição de ajuda, também de emergência. Há pouco falámos de ajuda de emergência, também distribuição de ajuda de emergência por causa da pandemia do coronavírus. E desta vez, digamos, a queixa surge-nos, a denúncia, melhor dizendo, surge-nos, Catarina, por parte de uma dirigente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Sim, segundo Cecil Shame Chaudhry, a diretora executiva da Comissão Nacional de Justiça e Paz no Paquistão, há casos de organizações religiosas e mesquitas para quem os cristãos não são bem-vindos na distribuição quer de alimentos, quer de material de emergência relacionado com a Covid-19. Bem, isso torna-se particularmente grave quando se sabe que os cristãos fazem parte de uma das comunidades mais vulneráveis no Paquistão. Exatamente, Paulo. De facto, os cristãos fazem parte dos grupos populacionais mais vulneráveis, tendo normalmente os empregos mais duros e mais mal pagos, precisando também, por isso, trabalhar todos os dias para conseguirem assegurar a sua própria sobrevivência e da sua família, sem dúvida. Bom, para essas pessoas, o confinamento, para se evitar, obviamente, o contágio, acaba por ter também consequências dramáticas. Claro, portanto, sem trabalho, Paulo, muitas vezes na limpeza de canalizações e esgotos, eles não conseguem sustentar as suas famílias. Já no final do mês de abril, a Fundação AES dava voz, digamos, também a uma outra denúncia de uma situação semelhante de discriminação da comunidade cristã no Paquistão. E também por causa já da pandemia do coronavírus. Na altura, digamos, a denúncia veio por parte de um antigo dirigente do Parlamento Provincial do Punjab, Joel Amir Suwatra. Vamos agora recuperar as suas palavras. Many organizations, those who are providing food stuff to the people at their doorsteps, but very unfortunately, this is the time when we have to fight against coronavirus as a nation. But we are watching, we are observing, we are analyzing the religious discrimination against the Christian community and Hindu community in Pakistan. We have seen an organization, namely Selani organization. They are providing food, they are providing basic essential to the laymen of Pakistan, but very unfortunately, they are not ready to provide those stuff to the non-Muslims, especially religious minorities to Pakistan. And it happened. Ainda focados na questão da pandemia do coronavírus, vamos agora até ao Iraque. E porquê? Porque a Igreja Católica decidiu disponibilizar uma parte das instalações do seminário em Mossul para albergar pessoas infectadas com o coronavírus para cumprir, por exemplo, Catarina, o tempo de quarentena. Exato, Paulo. Portanto, a Arquidiocese Católica de Mossul disponibilizou quase meia centena de quartos nas instalações do antigo seminário para pessoas infectadas com o coronavírus. Portanto, ao todo são 48 quartos individuais que se destinam, como disse, a pacientes que necessitem de um simples acompanhamento médico ou então de algum período de quarentena. Bom, Catarina, esta decisão de abrir as portas, digamos assim, do seminário de Mossul reflete de alguma forma também a preocupação por parte da comunidade cristã de procurar regressar, na medida do possível, a alguma normalidade na vida neste país, depois destes anos de guerra e de conflito que aconteceu, em que, nomeadamente, uma parte considerável do país, estamos a falar do Iraque, esteve debaixo do jugo de grupos jihadistas que atacaram e que perseguiram, nomeadamente, a comunidade cristã.
Sem dúvida, Paulo. Portanto, e o regresso à normalidade implica, de facto, este convívio normal entre pessoas de diferentes religiões e também a capacidade de cada comunidade voltar a ter de volta aquilo que lhe pertenceu, nomeadamente as igrejas, as capelas, os seminários, as paróquias, que foram total ou parcialmente destruídas durante o tempo da ocupação dos jihadistas. Bom, isso é um trabalho que a Fundação AES está profundamente empenhado. Falámos aqui dos tempos em que aldeias e vilas e cidades estiveram debaixo de controle de grupos jihadistas que perseguiram e muito concretamente a comunidade cristã. Vamos agora recordar um desses episódios, digamos assim, de violência. Através digamos, da memória de um iraquiano, do Sr. Rami, vamos lembrar aqui a história de martírio de um padre, o padre Ragid Ghani. My name is Rami. I live in Karamlaj village, a small village in the north of Iraq. People here are very friendly and peaceful. That is why I never suspected something so terrible could happen to us. This is a priest, Father Ragid Ghani, wisdom, kind, helpful, loving and caring man who worked very hard. In 2007, after the mass, Father Ragid and the 3 deacons were killed by jihadists. Before they killed him, they ordered Father to close the church. But Father Ragid refused and said, "How can I close the house of God?" After that, the jihadists shoot him. But the worst was yet to come. Many were killed just because we have our religion written in our IDs. Masihi, it means a Christian. ISIS turned our homes into military facilities. The Church of Santa Barbara became their main headquarters. On the wall of the church they wrote, "There will be no Christianity in Iraq anymore." But they didn't make it. Thanks God, Iraqi Catholics came back. After what happened, we have not to forget what happened to the persecuted Christians, Christian martyrs. Father Ragid said, "I am a Christian and proud. I will stay Christian. We have the faith. God is with us, and we will never give up." A história do padre Ragid Ghani remete-nos para a perseguição aos cristãos nos tempos atuais. Ainda recentemente, há cerca de 2 semanas, Dom Manuel Clemente, o cardeal patriarca de Lisboa, falou disso. Reconheceu que, lembrou, melhor dizendo, que os cristãos continuam a ser uma comunidade perseguida, que há mártires hoje, como houve nos primeiros tempos. Foi umas palavras ditas durante uma celebração de uma missa no Parque das Nações, em Lisboa. Vamos recuperar as palavras do cardeal patriarca de Lisboa. É assim que nós devemos estar. E isto foi para aquele tempo. Eu julgo que é agora também. Não só nestas circunstâncias difíceis, que não são perseguições como foram aquelas do tempo de Roma e dos primeiros cristãos em Roma, como são ainda em muitos sítios do mundo. Neste momento em que nós estamos aqui a celebrar, estamos a chegar nas vossas casas, há muitos cristãos e cristãs que arriscam a vida para celebrar esta Páscoa, mesmo à distância. Até às vezes para terem uma Bíblia, um Novo Testamento. Há muitos cristãos hoje, como houve sempre, que arriscam muito a vida. No passado dia 18 de maio, o mundo assinalou os 100 anos do nascimento de João Paulo II. Podemos dizer, Catarina, que o santo que nasceu há 100 anos era muito amigo do fundador da Ajuda à Igreja que Sofre.
Exatamente, Paulo. De facto, não é possível falar-se da história da Fundação AIS sem fazer uma referência muito especial a Karol Wojtyła, ao Papa João Paulo II. Portanto, a amizade entre Karol Wojtyła e o padre Berend Fried van Straten, o fundador da Fundação AIS, começou muito antes da eleição do sucessor do Papa João Paulo I. Uma ligação muito especial entre o jovem arcebispo, então, o jovem arcebispo de Cracóvia e o, digamos assim, dinâmico padre Berend Fried van Straten. Sim, e podemos dizer que o então jovem arcebispo de Cracóvia já conhecia o padre Berend Fried e já lhe confiava até projetos ou ideias de apoio à Igreja que tanta repressão sofria debaixo deste pulso de ferro dos regimes da Europa de Leste. Há algum projeto desse tempo, dessa cumplicidade, que possamos agora recordar aos nossos telespectadores? Sim, claro, Paulo, sem dúvida. Portanto, a construção em 1967 de uma igreja em Nowa Huta, portanto, um lugar que as autoridades comunistas tinham planeado para ser uma cidade sem Deus, é de facto um exemplo desta cooperação. Uma cooperação que ganharia, digamos assim, densidade por causa também de Fátima. Sim, Paulo. Portanto, a 13 de maio de 1981, quando o Papa João Paulo II sofre um atentado quase fatal na Praça de São Pedro, em Roma, tornar-se-á claro para o Papa que havia algo de profético na mensagem de Fátima, algo que o nosso fundador, o padre Berend Fried, também já tinha compreendido, a ponto de consagrar também a nossa obra, a AIS, a Nossa Senhora. Bom, o mundo assinalou agora, nestes dias, o centenário do nascimento de São João Paulo II. Há alguma maneira especial para a Fundação AIS também assinalar este centenário? Penso que a melhor maneira de nós homenagearmos o Papa e a vida e a obra de São João Paulo II é de facto prosseguirmos com a nossa missão, Paulo. Portanto, sabendo que como ele apreciava tanto a nossa missão e apreciava o nosso trabalho que desenvolvemos junto aos cristãos perseguidos, da Igreja que sofre e da Igreja que passa por tantas necessidades no mundo. Bom, prosseguir a missão da Fundação AIS, de São João Paulo II até aos dias de hoje, sempre ao serviço dos cristãos perseguidos. Vamos já agora lembrar tudo isso em apenas 30 segundos. A Fundação AIS é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-ais.pt e faça o seu donativo. fundação-ais.pt. Faça o bem ainda hoje. Agora vamos até ao Camboja. Na semana passada fomos neste país, fomos ao encontro de um padre que é, digamos assim, uma espécie de guardião de uma igreja que está encravada na selva. Se recordam bem, isto era uma igreja que ela própria tinha marcas, as marcas das balas, por exemplo, nas paredes, não permitem, digamos, ignorar o tempo da perseguição também aos cristãos neste país. Estamos a falar, recordo, do Camboja. Bom, agora vamos conhecer um missionário, é o Padre Luca. Catarina, quem é o Padre Luca? Bom, Paulo, este é um missionário italiano que trabalha no Camboja há já vários anos. E o que ele faz, mais de qualquer outra coisa, é de facto estar presente, ser esta semente de fé num país que é essencialmente budista, mas que passou por um período muito crítico, com uma violência extrema. De facto, Catarina, a história da Igreja no Camboja interpela-nos para ajudar esta comunidade que, sendo tão pequena, tem sido também tão sofredora. O Padre Luca lembra-nos que os católicos são menos de 1% da população do país, mas sofreram, apesar disso, todas as atrocidades do regime de Pol Pot, que reprimiu a prática religiosa e destruiu quase todas as igrejas e reduziu a presença cristã quase a zero. E agora é preciso então fazê-la renascer e o Padre Luca faz isso e faz muito bem, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro de um missionário italiano em terras do Camboja.
Quando sono arrivato mi sembrava di essere un po' alla fine del mondo e mi sentivo molto missionario, proprio quelli proprio che vivono nelle situazioni estreme. Ero molto narcisista come idea di missionario. Adesso che sono qui da vari anni mi sento al centro del mondo, all'ombelico del mondo, si dice in italiano. La prima cosa che ho capito, prima di tutto, è esserci, fisicamente, no? Essere qua, è l'incarnazione, cioè essere con la propria carne, io sono qui col mio corpo. Il mio corpo che ci ha messo molto ad adattarsi, il mio corpo ci sta, ma il rischio è che il cuore sia da un'altra parte, per cui con internet, cioè il rischio di essere veramente da un'altra parte. Ecco, quello che cerco di fare è di essere presente col corpo e col cuore per queste persone. Che c'è un suo taglio e chưa per Gesù tampion cal. Ôi, đang ngồi cà nà té, đang ngồi chọn lột đâu ấy nè, lột bột đang ngồi kẹt chẳng hả, nhưng mà đang có. Siamo una piccola presenza, siamo i cattolici in Cambogia 0,15%. Questo è un villaggio cristiano, è conosciuto da secoli. Ci troviamo in un comune dove c'è una fortissima presenza musulmana, però siamo in Cambogia, quindi dove il buddismo è religione di Stato e nel 90%. Quindi abbiamo, semplificando, potremmo dire che da questa parte abbiamo la comunità musulmana e da quest'altra parte la comunità buddista. Ecco, siamo tra questi due poli. Il buddismo è dove l'uomo è presente, quasi senza Dio. Nell'Islam a volte si ha l'impressione che sia Dio senza l'uomo, semplificando, E noi siamo Dio e l'uomo abbracciati insieme, noi in Gesù. Io percepisco veramente il dono che siamo in questo luogo. Do Camboja, e já quase na reta final, já mesmo na reta final do nosso programa, vamos agora voltar a um tema que já falámos aqui na semana passada, mas que é muito importante sublinhá-lo. Por estes dias, os benfeitores da Fundação AIS têm estado a receber em suas casas, digamos, informação sobre uma campanha especial que está a ser levada a cabo de apoio à Igreja, aos sacerdotes, às irmãs, à Igreja que está, digamos assim, na linha da frente no apoio às populações vítimas do coronavírus. Isto é uma campanha, Catarina, muito, muito importante, não é? Exatamente, Paulo. Portanto, é de facto um grande desafio que a Fundação AIS lançou aos portugueses. Portanto, o objetivo é que todos possamos ajudar este esforço extraordinário que a Igreja está a realizar em vários países do mundo no apoio às populações mais afetadas pela pandemia da Covid-19. Calculo, Catarina, que a Fundação esteja a receber por estes dias muitos pedidos de ajuda por parte de irmãs, por parte de sacerdotes, por parte de congregações, de paróquias, de dioceses, precisamente que trabalham diretamente, digamos, com as vítimas do coronavírus. Sim, portanto, a cada dia que passa há mais e mais pedidos de ajuda que nos chegam de vários países. Portanto, já na semana passada falámos aqui desta situação e parece que a situação de facto não vai parar ou algo que não tem fim, porque são de facto muitos e muitos os pedidos de ajuda urgente que nos chegam quase que diariamente. Portanto, são religiosas, são padres que têm poucos meios para ajudar as comunidades locais, portanto, eles estão desesperados e por isso pedem-nos ajuda. Muito bem, e como é que os nossos telespectadores podem ajudar, podem participar também, digamos, neste esforço coletivo de apoio àqueles que estão na linha da frente no trabalho junto das vítimas do coronavírus? É muito fácil, Paulo, basta entrar em contacto connosco através ou do nosso telefone, que está a passar neste momento em rodapé, ou através da nossa página de internet e dizer que querem dar o seu contributo. Portanto, qualquer contributo, desde o mais pequeno, todos eles são bem-vindos e todos eles irão fazer a diferença. Portanto, todas as migalhas contam nesta grande aventura de amor e solidariedade que dá pelo nome de Fundação AIS.
Todas as migalhas contam nesta aventura de amor. Muito bem, veja agora esta peça que preparámos para si. Agora sim, mesmo na reta final do nosso programa, apenas esta última nota que nos tem, aliás, acompanhado aqui nos últimos programas, de que é possível ajudar todas estas comunidades cristãs de que falámos aqui hoje, e falámos de tantos países, falámos do Paquistão, falámos do Camboja, falámos da Síria, falámos de Moçambique, falámos do Burkina Faso. É possível ajudar todas estas comunidades que passam tantas dificuldades, que têm sido, algumas delas, atacadas até por grupos terroristas, através da doação gratuita, Catarina, de 0,5% do nosso IRS. E não custa mesmo nada, Paulo. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos a ajudar todos estes heróis que conhecemos hoje aqui ao longo do nosso programa. Portanto, é absolutamente gratuito e basta fazermos então uma cruz na nossa declaração do IRS e doarmos então 0,5% do nosso IRS e já estaremos a abraçar estes homens, estas mulheres que conhecemos hoje aqui no nosso programa. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina, pela participação aqui no programa e com esta certeza de que, desta forma tão simples, tão gratuita, é possível ajudar concretamente estas comunidades cristãs através do 0,5% do IRS. Chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade, espero por si aí na próxima semana.